Bom dia a todos. Meu nome é Vandira. Muito chique aqui de microfone. Como ele falou, o tema vai ser do Pão Nosso. E para começar a gente vai estar pela Bíblia, né? Que ele escuta. Eu trouxe a minha, que é diferente, eu estou mostrando essa, que ela é a mesma, viu? É a mesma Bíblia, só que a minha é um pouquinho diferente. Na Bíblia, Lucas, Evangelho de Lucas, o capítulo 5, tem uma historinha de que Jesus estava na praia. Deixa eu falar o nome do lago para vocês, que é o nome Genezaré. Ele estava no lago de Genezaré e havia pescadores ali, como hoje, por exemplo. Há pouco tempo eu estava na Bahia, e lá a gente está na praia, né? Fica lá na praia, e quando é o pôr do sol, mais ou menos umas 4 horas assim, os pescadores eles pegam os barcos, vão para o alto mar, pescam e trazem o peixe e vendem ali na própria praia, o peixe fresco. E isso é para a gente imaginar, assim, como que era na época, que é mais ou menos. Jesus estava no lago, tinham pescadores, dentre eles um era Simão Pedro, e eles tinham passado a noite inteira pescando e não conseguiram nada. Quando eles estavam voltando, eles limparam o barco, guardaram a rede, Jesus estava ali, eles ficaram para ouvir Jesus ensinar. Então Jesus, o que fazia? Tinha a praia, na época é o lago da praia, né? Porque eu fui falar praia, questionário que na época não era, mas na Bíblia está como praia. Então, Jesus ficava ali, pediu para eles afastarem um pouquinho o barco e ficava, por exemplo, de frente para as pessoas ensinando. Ele ficou ali ensinando. Quando terminou de ensinar, ele falou para Simão, volta, vai até alto mar e joga suas redes, né? E Simão ficou nervoso, né? Ficou bravo. Ele falou, poxa, a gente ficou a noite toda lá, pescando, não pescamos nada, né? Mas já que o senhor está me mandando, eu vou. E ele foi, jogou lá a rede, e vieram vários peixes, muitos peixes, e que ele até fez sinal para os outros que estavam à beira da praia, irem com o barco para ajudar, senão ele ia afundar de tanto peixe. Quando ele voltou, ele se desculpou com Jesus, né? Porque ele não confiou de princípio. Ele não, né, como todos nós, assim, quando resta uma ordem de algo que a gente não quer fazer, né, Simão foi do mesmo jeito, humano, pegou e se desculpou. Eu sou pecador, não mereço, né, e me desculpa. Aí Jesus falou, não tem problema não, você vai ser pescador de homens, né, e isso é o que vai na nossa lição de hoje. Está no Pão Nosso, tá? Eu estou com o papel para resumir, mas a lição 21 e é mar alto o tema. Eu vou ler para vocês aqui. O que significa? Vamos lá, olha lá. 21, mar alto. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Está em Lucas 5,4. Eu contei a historinha toda. O que quer dizer isso? Eu fiquei pensando, né? Me deram o tema, eu falei assim, mar alto. Só um momentinho aí que a gente vai... Tá desculpada. Próxima vez eu vou cobrar um café. Tá desculpada. Mar alto, voltando. Aí falei, nossa, que estranho, né? Tema mar alto, o que significa, né? Porque do ensinamento de Jesus, ele só mandou Simão ir lá para o mar alto. Aí, estudando, ele quis dizer que mar alto são as nossas dificuldades, né? E tem os trechos do Pão Nosso, para quem quer certificar, né? Depois é bom dar tanto na Bíblia, Lucas 5, como no Pão Nosso, a lição 21, que é muito interessante.
está dizendo que as nossas dificuldades, e aí com o decorrer a gente vai aprender que não devemos falar de dificuldades, sim experiências, que nada são as dificuldades, e sim experiências que todo mundo passa. Faz parte assim do crescimento, só que a gente até tem uma, eu vou falar dentro do Espiritismo porque é onde eu sou, mas não sei como denomina nos outros lugares, que a gente fala que só cresce com o sofrimento, é pesado, né? Não é bem o sofrimento, é as nossas experiências. O espírito, isso que está no pão não, o espírito se retira da carne quando os frios sinais de inverno se multiplicam em torno. O que quer dizer com isso? Que geralmente no momento das nossas maiores dificuldades, ou nossas, a gente está, que as pessoas se desencarnam. Né? Sempre quando está as maiores, no inverno. Uma vez nós estávamos fazendo um curso de filosofia e a mulher falou bonitinho, ela falou assim, a gente não deve falar que está passando dificuldade, a gente deve falar que está passando um inverno. A gente não passa todas as estações, tem outono, verão, primavera, tem o inverno e todo mundo passa por um inverno. Continuando aqui tá, o tempo de procurar os valores justos, sem o incentivo de certas ilusões da experiência material. Lembrar que além túmulo há companheiros que te assistem e te esperam carinhosamente. O pai nunca deixa os filhos desamparados. E aí que eu grifei que a gente tem que trocar o nome por dificuldades, o mar da experiência. O que está dizendo? Além túmulo, né? Usar, às vezes eu digo, nem sei se, que eu acho um pouco rebuscado algumas frases, assim, a gente lê de princípio e fica meio sem entender. O além túmulo, que ele está falando que está sempre para nos auxiliar, são os nossos mentores espirituais, que está sempre com a gente. E sempre lembra da gente. E o nosso Pai, principalmente, que o nome já diz, Pai, então a gente é lembrado. E nesses momentos de mar alto, que a gente possa estar lembrando que sempre além túmulo existe. Não são os espíritos que estão olhando por nós. E o que aconteceu com o Simão Pedro, assim, eu lembro muito de nós, né? Porque tem um mentor lá, por exemplo, imagine nós, a gente tem um mentor, a gente tem Deus. Todo mundo sabe a existência de Deus. Aí no momento que a gente está lá nas nossas experiências, vamos dizer assim, e nós elevamos, né, Pai, me ajuda, não sei. Aí vem aquela intuição, olha, que tal se você fizer dessa forma? Aí a gente ouve, entra por aqui, por outro lado, e vamos continuar nas nossas experiências lá, né? Que foi o que Simão fez. A gente ainda não tem essa intimidade, seria, de acreditar mesmo que aquela intuição que nos veio no momento de oração, assim, foi vinda do alto. A gente esquece e volta para o mundo material, que é o que nos importa, assim. Vamos lá. Começa aqui no Pão Nosso também. Que nós, no momento do mar alto das nossas experiências, nós sentimos abandonados, né, pela experiência humana. Aquele sentimento de abandono. Poxa, está acontecendo tudo isso comigo, ninguém me ajuda, ninguém tem pena, né? Muitas também, algumas situações, quando a gente está num momento assim de experiências, vamos dizer assim, nós nos incomodamos com a alegria do outro. Né? Às vezes, porque já aconteceu com nós, de falar bom dia. A pessoa fala bom dia nada. Eu estou devendo isso, aquilo. Então, nós achamos que todo mundo tem que estar, assim, vivenciando a nossa situação. E se não tiver, a gente já até condena, acha que a pessoa... Ou também tem pessoas que estão sempre sorrindo. Elas são criticadas, as pessoas que estão sempre sorrindo. As pessoas olham para ela e falam assim, essa pessoa não tem problema, está rindo, todo dia está rindo. Ela não tem... É a natureza da pessoa, né? Não significa que você chorando mais, as suas experiências vão ser amenizadas. Não é chorando ou entristecendo
ou que elas vão ser amenizadas. Outra situação também que eu vinha comentando, acho que ontem, que as pessoas que vão entrando em depressão, tudo, elas acabam, que foi dito no texto, acabam não suportando e levando a doença e desencarnando. E nesses momentos, tudo isso aí desses momentos de dificuldade, estou falando que é importante, o que nos levanta. Deixa eu perguntar para alguém aí, que está todo mundo quietinho. O que vocês acham que é importante no momento das nossas dificuldades? O que nos ajuda? Desde que não seja material, né? Porque dinheiro ajuda muita coisa, assim. Mas nós não faz de conta que não estamos no mundo material, hein, gente? A gente está assim, todo mundo espiritualizado, levantamos todos assim, não temos dificuldades, né, Márcio? Nenhuma. E qual que é um veículo, uma arma, entre aspas, que nos ajuda no momento da... O que vocês acham? A fé e a prece. Os dois. Ah, vocês estão bons, não precisava nem tá me ouvindo aqui hoje. A fé está aqui, é a ferramenta, uma das mais importantes. Uma das, porque a oração é a outra. A prece e a fé, né? Porque prece a gente sabe fazer. Não sabe? Todo mundo sabe. Mas a gente sabe. A gente só não sabe acreditar nela. Mas que a gente sabe fazer uns pedidos, a gente sabe, assim. Todo mundo sabe. Agora, acreditar que é... E está ensinando a gente, porque o que está no texto, que fé não é uma coisa que a gente tem uns que é nato, ou seja, nascem com ela. Mas, na maioria dos casos, a gente tem que exercitar, aprender. Tem no final da coisa, tem uma frase que eu achei muito interessante, que nós estamos no intensivão. A vida aqui é um intensivão. A gente não tem intensivão vestibular, quando eu fiz prestar vestibular, você faz aquele estuda para poder passar. A nossa passagem aqui é a mesma. Então, fé e oração são que a gente tem que estar exercitando. Não é que, nossa, fulano tem mais, eu tenho menos, eu nasci sem, tudo é um aprendizado, tanto espiritualmente como materialmente, que para a gente conseguir algumas coisas tem que estudar, se aperfeiçoar. No espiritual é da mesma forma. Uma das importantes da fé, assim, que vamos ver se a gente coloca de uma maneira clara, a gente conseguir entender a importância, a diferença que somos a criatura e o Criador. Deus é o nosso Criador. Nós somos criação de Deus. Né? E isso é importante para a gente, um dos exercícios para a gente estar começando a ter fé, porque sabemos que temos um Criador. E quem é o Criador? Se Deus é o nosso Criador, né, é porque, vamos ver, se a gente tem um Pai como Deus, é porque a gente pode confiar e que a gente é criação, então nós nascemos para sermos pequenos deuses, não é esse o termo? Para sermos felizes, né? Vamos generalizar, porque também feliz dá um questionamento da discussão, a gente pode até discutir no final. Que é uma... Diga, Márcio, que devemos confiar. Então, da fé é o seguinte, somos a criatura e temos o Criador. Então, que nós possamos confiar em quem nos criou, no Criador. Isso ajuda. Vamos dar um exemplo para simplificar. Por que ajuda? Acontece, assim, no nosso meio mesmo, que a gente se reúne para fazer oração. E a gente faz um pedido para Deus. Mas a gente não acredita naquele pedido. Porque, por exemplo, vamos lá. Deus, eu quero te pedir para que eu não tenha medo de atravessar a rua, por exemplo. Um exemplo básico. Aí a gente não atravessa. A gente pediu, né? Mas a gente não atravessa. Há várias situações, né? Acho que a gente pede e fica, será que ele vai fazer ou não vai fazer? Então, a fé é a certeza de que se nós temos um Criador, nós temos que confiar nele. Se eu coloquei uma situação, se eu coloquei, por exemplo, a situação de atravessar a rua nas mãos de Deus, ele é o nosso Criador. Então, nós temos que confiar, atravessar.
atravessar, que não é fácil não, gente, é difícil. Por isso que a oração, da gente for lá e colocar uma situação, coloco nas mãos de Deus essa situação, e se tranquilizar, e acreditar que aquela situação vai estar, e confiar, é um passo longo, né? Isso não acontece, como eu falo, é um pouco difícil. Tem palavras assim que a gente tenta não dizer, mas não achei outra mais maleável, mas é difícil. As pessoas vão, por isso que está falando da fé, a diferença da fé e oração, porque oração a gente fala, Senhor, eu vou prestar um vestibular, esteja comigo. Chega lá, a pessoa se apavora, não lembra das coisas. Então é sinal que, né, não confiou. Não, né? Eu acredito não acreditando. Céu. Tem. Então tá bom. Essas coisas tão chiques demais, gente. Será que é? Deixa eu prender. Pôr no bolso e prender. Gente, que coisa mais chique. Vou trazer uma de vocês aqui para aparecer na... Pela internet ao vivo. Você acha? Eu teria me produzido. Sem contar que eu falei, vocês vão me dar um microfone, eu falo tão alto. Ai. Vamos lá, crescimento espiritual, outra coisa. Crescimento espiritual é o melhor combustível para o nosso crescimento. Crescimento, equilíbrio. Vamos lá. Equilíbrio. A gente também só consegue... Vamos partir para o básico. Tem situações que nós não nascemos, que eu já falei com ela, não foi. Muitos são inatos, a gente, né? E tem que a gente tem que praticar. Até o desenvolvimento espiritual é uma prática. Como? Através de estudo. Estudando, a gente consegue um desenvolvimento espiritual. E conseguindo esse desenvolvimento espiritual, nós conseguimos equilíbrio. Hoje a gente, por exemplo, está aqui aprendendo que precisamos ter fé. Muitas pessoas não ouvem, ninguém nunca disseram para ela, você tem que ter fé, você tem que... Então há uma diferença. As pessoas que ouviram já têm um crescimento a mais do que as que não ouviram. Por isso que Jesus fala, quanto mais será dado, mais lhe será cobrado. Porque quando temos o conhecimento, a gente tem a opção, que seria o livre-arbítrio, de fazer ou não. Não a obrigação. Nós usamos muito também um termo que eu conheço de palestras, que a gente temos que fazer isso, temos. Eu vou usar aqui, hein, gente, vocês me desculpem, mas temos. Porque nosso português tem coisas que da espiritualidade que a gente não tem como... E usa certos termos, mas nós não temos, né? O que é dito é que o melhor, que talvez é melhor dessa forma do que da outra. Por exemplo, ter conhecimento espiritual te leva ao equilíbrio. Isso, e você utilizar ele, vai ser melhor para você. Mas não é que, ser obrigado, eu estou aqui falando tudo que eu vou falar, eu tenho que ter que fazer. Porque vai ter diferença daqueles que conhecem para os que não conhecem. E é grande a diferença. Se nós formos olhar no nosso dia, não no sentido de cobrança, porque quando a gente, eu costumo também usar que a gente usa o conhecimento como arma, né? Se, por exemplo, tem certo conhecimento, eu adquiro um conhecimento, ou talvez a pessoa está comigo aqui, aí se foi lá, a pessoa não fez, aí a gente vai e ataca, né? Atira, pô, não está escrito lá que você tem que fazer assim? Você não leu isso lá na Bíblia, que você tem que fazer assim, tem que fazer... A gente acusa as pessoas com conhecimento, inclusive conhecimento espiritual. Pô, a pessoa vai lá na federação e falou uma coisa daquela. Né? A gente tem que usar para nós, assim. Eu estou citando pessoas que foram, mas tem muitas no nosso meio, dia a dia, no nosso trabalho, que não tem conhecimento nenhum. Mal a educação do pai. E nem também não vamos exigir, porque às vezes o pai passa o que ele conhece. Por isso a importância da gente buscar um conhecimento espiritual para poder passar, inclusive para o meio que a gente vive.
a vida está à disposição de todas as criaturas, sustenta pelo amor divino que trabalha por todos e sempre, que eu estava dizendo, e sempre por meio da ação intransferível de cada um. A gente tem, né? Não, vamos mudar. Por mais, o que quer dizer isso? Que por mais que o plano espiritual, que Deus, que o mentor individual de cada um esteja trabalhando ao nosso favor, mas o que vai valer é a ação de cada um. Por exemplo, nós vamos dormir, eu fiz uma oração antes de dormir, diz que é importante fazer uma oração. Aí eu sonhei com uma resolução da minha dificuldade. Deus, né, tá lá, através... Deus fala com a gente, com todos nós, através de várias formas. Ou sonho, sei lá, uma música, ou uma pessoa estranha fala aquilo que você está precisando naquele momento. Ele vai usar assim de... Aí não houve. Não foi a individualidade de cada um. Tem que ter ação. Aí a pessoa não faz. A pessoa não ouve. Não fala isso que eu não quero ouvir. Não tô... Quando nós estamos no meio da dificuldade, nós não queremos ouvir ninguém. Ninguém que venha falar. Por isso que tem... Eu concordo. Se o conselho fosse bom, era vendido, né? Não era nada. Porque ninguém quer ouvir aquilo que... O que é real. Quando nós estamos na dificuldade, não quer ouvir. Então, independe de cada um. Se a pessoa não agir, não adianta. Não adianta passe, não adianta... Melhora, mas a pessoa não reage, não tem como resolver. E que o que também, para alimentar a nossa fé, é a gente estar analisando o nosso viver, né? O nosso comportamento, as nossas atitudes. Analisar, em vez de ficarmos analisando os outros, assim, o que eles poderiam se melhorar, ou que analisar nós mesmos. Né, poder analisar. Isso entra em duas máximas. Uma que Jesus fala, conheça-te a ti mesmo. Cita também no livro Reforma Íntima. São assuntos amplos, né, a reforma íntima, porque eu vou falar, você tem que fazer a reforma íntima, aí você vai perguntar como. Aí é outra, né, outra discussão, assim, que geralmente está aberto para as aulas que tem, para as pessoas estarem explicando. Conheça-te a ti mesmo. Conhecer a ti mesmo é você estar analisando as suas atitudes. E sempre estar analisando, porque as pessoas apontam também, né, as nossas atitudes. E todo mundo aponta aquilo que a gente fala, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente come. Mas que seja de nós mesmos a iniciativa de estarmos nos analisando as nossas atitudes do dia a dia, terminar o dia, como foi o dia, como eu agi, e sempre viver um dia de cada vez. Se levantou hoje, você vai dar o seu melhor hoje, vai viver hoje. Amanhã você vai estar recomeçando. Que está dizendo que nós vivemos muito da infância. O meu melhor momento foi quando eu tinha 13 anos ou 14 anos, e vive isso eternamente. Não, que nós vivemos bem hoje, vamos levantar hoje, fazer o melhor hoje, amanhã é um outro dia, e um outro dia, assim, consecutivo, né? Nunca, quero fazer tudo num dia só, quero fazer tudo de uma vez, e aí vai se atropelando. Outra coisa, duas para a gente estar vencendo as nossas dificuldades. Uma é tendo a fé, que a gente vai exercitando no dia a dia, e a outra, a oração. Quando estamos no momento de oração, nós fazemos com que... Vamos lá, nós estamos rodeados de espíritos, os nossos amigos invisíveis que nós não vemos. Muitos deles não são bons, né? Temos os maus espíritos que principalmente quando estamos numa situação que não é agradável. E através da oração, nós fazemos com que esses espíritos maus possam se afastar, para que a influência dos bons espíritos possam estar te auxiliando. Então, a oração é importante nesse sentido, para que você possa estar dando abertura para a influência dos bons espíritos. A oração
oração também é uma que tem que praticar. A gente tem que ir praticando, orar diariamente, a oração diariamente que te dê proteção. Várias coisas nos protegem. Não só porque o que falou que nós deixamos muita nossa responsabilidade para o passe. Né? Nós não exercitamos a nossa fé, ou não fazemos a oração e colocamos toda a nossa responsabilidade na hora do passe, que o passe vai fazer. Mas quando nós saímos da câmara de passe, se nós também não manter, é como que um tratamento. Você não conseguir dar continuidade a ele não tem tem eficácia naquele dia, mas ele vai perdendo a força. Então, a gente tem que dar uma manutenção para o tratamento. E a oração é uma das coisas que ajuda bastante. Querem fazer alguma pergunta? Eu estou falando, vocês estão tão quietinhos assim. Quer perguntar alguma coisa? O Sérgio, para quem não sabe, é meu obsessor, sabe? Eu oro, tomo passe, mas ele continua me obsediando. Ai, vamos ver mais assim o que... Fora os outros, gente, fora os outros. Fora os outros, né? Isso eu tô vendo. Os outros eu tomo passe. E quando ele que me dá o passe, então ele já... Ai, mas vamos lá. Alguns procedimentos que podem fortalecer a nossa fé. Um deles é ter paciência. Quem tem paciência aqui? Ninguém tem. Eu vou vender, então, paciência. Eu estou querendo montar um negócio, vou vender paciência. É ter paciência. É saber que a fé não nasce da noite para o dia. Você não morre morre. Você não dorme sem fé e acorda cheio de fé. Você não dorme mal, bonzinho. Vamos ver, sei lá. Eu não durmo fofinha, acordo magrinha, Gisele Bündchen. Essas coisas não acontecem. Por isso, uma das coisas é a paciência. Paciência é uma dádiva, assim, das maiores. Porque a maior é o amor. Tem algumas outras, né? Mas a paciência, ter paciência de saber que aquele momento vai passar, que a vida é passageira, as situações passam, não são eternas, nós só que somos eternos. As situações não. Então, paciência é importante. Né? Aí tem técnicas para exercitar a paciência. Tem técnicas também, assim, por exemplo, a pessoa vai fazer um conhecimento espiritual, evolução espiritual, algo que dê paciência. Tem pessoas que fazem yoga, aí tem paciência. Tem pessoas que ficam pacientes numa aula de boxe, né? Desestressa, sai tranquilo, né? Cada um tem que encontrar a sua maneira de trazer a paz, de trazer o seu equilíbrio, de trazer a paciência. Não tem receita pronta. Né? Que nem estou com dor de cabeça, eu vou te dar uma aspirina, sei lá, e passa. Né? Essa é a paciência. Poderia falar várias coisas. Tem gente que não vê um filme, traz muita para mim, por exemplo, traz paciência. Tem pessoas que vão caminhar. Então, cada um tem que ver aquele foco que não seja de brigar, né? Eu vou brigar com alguém, tem gente que, né, fica, deixa eu botar pra fora. Não, nada que prejudique o outro, né? Aí também não. Vou prejudicar, para eu ter paciência, eu vou tirar de alguém. Né? Mas cada um vai buscar o caminho. Que uma coisa assim, que nas religiões, né, isso aí nas religiões, assim, que eu tenho visto, eles sempre acham que você tem que fazer o que aquela doutrina está falando para te dar uma evolução espiritual. Por exemplo, um evangélico, por exemplo, se você não ser, você vai ser salvo se você ser, se você não ser. Então a paz vai estar ali e não, né?
Se você não tiver ali, se você é o budismo, cada religião fala de uma, sempre para que seja dentro da própria doutrina, né? Nós também temos as nossas formas aqui mas que cada um busque a sua, né? A sua forma de equilíbrio, que você consegue achar o seu foco de equilíbrio. Tem uns que, eu não sei, vou escrever um livro, mas é importante que busque a paciência. Falei da fé, e que a fé, ela também nos ajuda a encontrar mecanismos inteligentes da vida. Voltando à forma da criatura criador, nós somos, está no Evangelho segundo o Espiritismo, centelhas divinas, né? Somos o co-criador. Deus nos criou e nós criamos, né? Geramos filhos e somos co-criadores. Cada um de nós, isso que eu estou passando, ou estou falando, que eu fui buscar para falar, cada um de nós tem nato dentro de si. Nós temos, Deus colocou dentro da gente, assim, todas seriam as leis divinas, assim. E nós, o que faz? Ela fica, aqui uma luz, ele usa a centelha como uma luz, que fica dentro de cada um. Ela vai esplandecer ou não, conforme a nossa vontade, conforme o nosso esforço, conforme tudo isso que né? Aí ela vai desabrochando de dentro de nós mesmos. Até nós que fazemos, pelo fato de estarmos nas complicações terrenas, nós vai fazendo com que apague. E sempre não acreditando em nós mesmos. Mas Jesus falava, vós sois deuses, pode fazer o que eu faço e muito mais. Então, por nós não acreditarmos que temos dentro de nós essa centelha, nós ficamos buscando, ficamos numa busca incessante. Tem pessoas que buscam muito, vão em muitos lugares, muitos filosofias, vão em muitas para poder, não que conhecimento é sempre bom, não que seja errado, mas para buscar algo que está dentro de nós. Dentro de nós. Então, podemos começar pelos tempos. Pelo simples, é fé. Vamos buscar uma fé nossa, não fé no outro. Falo por nós, eu fui muito ouvinte a vida inteira. Então, se o palestrante viesse, eu sou palestrante, falou isso. Para mim estava bom. Então, ele falou, estava bom, eu não precisava buscar em lugar nenhum. Eu ouvinte pronto. Nunca eu ia buscar por conta própria algo, porque eu já tinha pessoa que tinha um currículo bom e me passou. Então, que nós possamos ir em nós mesmos buscar tudo isso. Através da fé, vamos lembrar que temos um Pai, e Jesus também falava, quem é o Pai, que o filho que te pedir pão, ele vai dar pedra. E através da nossa oração, da forma que soubermos fazer. Não precisa, tem prece, eu fiz esses dias, essa de Caritas, é lindíssima, mas a prece que a gente sabe, da forma que a gente sabe fazer, da fala que a gente sabe fazer, não precisa de palavras rebuscadas, difíceis, palavras do dia a dia, não colocar Deus tão distante. Deus, eu estou passando por isso, falar da forma que está acontecendo a coisa. São situações simples, não precisa pagar nada, tem cursos de crescimento individual que a gente pague caro, e que nós vamos ter um crescimento muito grande. E que seja perceptível a nós, não para mostrar para os outros. E quando isso acontece, a gente muda tudo que está ao nosso redor. Tudo. Inclusive aquela situação que a gente acha que não depende de nós, e não dos outros. E isso faz com que a gente mude o nosso meio. Não só nós viver bem, mas como todos aqueles que estão à nossa volta. Deixa as perguntas, amiga. E tem que fazer, porque se não fizer, eu começo a perguntar. Um dia eu fico bonitinho. Agora a gente está abrindo para
gente vai ter a participação de todos. E o tema dela me remeteu a uma questão interessante. Como é difícil a gente não é palestra? Outra palestra. Isso é rápido, gente. Mas é interessante. A gente escuta a voz de Deus que ela falou. E tem um tema que o irmão X conta. Dois alpinistas estavam subindo uma montanha. Fala, mas você não viu? Espera amanhecer. Não. A gente chega lá, perto do topo, eles continuaram, só que escureceu. Eles continuaram subindo. Em algum momento a corda o pino soltou e o rapaz foi caindo. Caindo até o momento que a corda dele para. O amigo lá de cima, ele para morrendo de medo. Não dá nada. E nesse momento ele lembrou: vou orar. Deus, Pai, me ajuda. E aí ele ouve uma voz interior dizendo: acredita em mim? Já acredito. Corte a corda. E a voz ainda repete para ele: corta, acorda. E ele não cortou. Sabe-se que no dia seguinte o amigo dele desce e encontra o outro congelado, morto, a 1 metro do chão. Pois é. Eu também não cortava. Tô brincando. Tô brincando. Ia morrer de qualquer corta, né? Se fica, você morre congelado. Se corta, você ia cair e achar que... vou cortar, né? Agora é a partir de vocês, né? Ela falou bastante já agora. Pode. Ah, pois é. Você tá certo, entendi. Ó, cobrado é um termo pesado. É pesado, é. No, é que tem termos que a gente usa para machucar. Mas tá no Evangelho mesmo, assim, cobrado. Você tem um conhecimento, você se auto-cobra. Você fala, não, eu tenho que praticar. Eu acho que isso todo mundo tem isso. Uhum. Você se sente, de uma certa forma, na obrigação, porque você sabe quais são os princípios. Então, por que você vai fazer? Ah, sim, sim. Mas, ó... Eu acho que isso vem de nós mesmos. Mas tem muita gente que não tem conhecimento nenhum e, por amor, Conheço. questão de caráter. E religião nenhuma, ó. Você tá certa. Olha, eu conheço pessoas muito simples, eu tenho exemplo na minha família, que nem, como diz o beabá, que eu acho que fala, sabe direito. Mas riquíssimas de conhecimento espiritual. Inato. Nasceu com ela. Eu conheço também outra pessoa que ele nem frequenta lugar nenhum. E é o exemplo, e eu agradeço, eu me considero um ser privilegiadíssima por Deus, porque eu conheço pessoas assim. Então, o que ele já fala? Deus fala, vou mandar alguém assim perto dela, né? Porque eu convivo com essas pessoas. Então, ele mandou pessoas para que eu possa ter como exemplo. E olha, eu conheço várias, gente. E conheço também... Daqui. Sabe, teoricamente isso é o correto, aí você vê a pessoa que tem atitude totalmente contrária do que ela estava fazendo. Que é o que mais tem. Ó, o que fala de consolo... Oi? Não. Não. Muitas pessoas não sabem ler, mas é de uma bondade, é de uma... Impressionante, É impressionante. tão espontâneo que elas inconscientemente... E ela contagia você. Elas mesmas não detêm palavras. Isso. Não É natural. Mas a gente pode exercitar. Quem não é, meu caso. Mas assim, tá falando, ele tem uma parte que eu não comentei, mas está escrito no estudo que tem pessoas inteligentíssimas que, ao invés de catedráticas tal, e eles estão agindo para o mal, né? Alguns governantes que a gente tem que são assim de uma inteligência e que eles usam, porque você tem a opção de usar sua inteligência para o bem ou para o mal, né? Ele vai arbítrio. E eles não deixam de ser inteligentes porque eles
Mas eles constroem bombas, assim, coisas que uma tecnologia que você tem que ser assim muito inteligente para fazer, né? E usam para o mal. E geralmente as pessoas elas confundem a intelectualidade. Geralmente as pessoas elas por quê? Porque a humildade ali, né, o orgulho, entre intelectualidade, mistura com orgulho, eles não querem usar a palavra humildade que teria que ter para você fazer. Geralmente de pessoas simples. E outra, eu conheço pessoas simples e que cada uma está numa religião, por exemplo. Eu conheço gente boníssimas que estão no catolicismo, outras que estão na Assembleia, como também em qualquer das religiões, né? E Jesus já sabia disso, que ele dizia, eu vim para os doentes, né? Doentes, ou seja, para nós, E quando fala que é cobrado, assim, é porque você tem opção, né? Às vezes você tem um conhecimento, você tem opção de fazer, porque você conhece. Tem pessoas que fazem as coisas, tem coisas assim. Você não vai ser vida, eu fico agindo a vida inteira da mesma forma. Para mim é natural, porque eu ajo assim. Nunca ninguém falou que eu não teria que agir. Aí uma vez eu venho numa palestra, alguém fala, não, fazer isso não é legal. Aí isso leva um susto. Eu falei, nossa, eu fiz a vida inteira eu agi assim. E é uma coisa, por isso que está falando, você tem que ter paciência, porque uma situação um hábito que você tem, ele não muda da noite para o dia. Ele não muda, você tem que ter, diga. Quando falamos de fraquejar, né? As pessoas fraquejam diante da dificuldade, se sentem abandonadas, vamos entender o próprio Cristo lá na cruz. Deus, por que me abandonaste? Pai, por que me abandonaste? Aí eu fico imaginando o que será que apontou isso. Uma das respostas que pode ter muitas é que esse lado humano dele falou, né? Fraquejou. Pois é. Mas ele tem o lado espiritual dele superou. Se bem que tem uma tradução mais recente, e essa tradução católica da coisa, ele fala, e ainda tem o texto em aramaico, quando ele fala Deus, por que me glorificaste? Na tradução mais recente. Então, mesmo na cruz, e isso saiu recentemente até no Discovery, uma tradução recente em que eles mudam, porque realmente mostravam um lado fraco de Jesus. E aí as pessoas falaram, descobriu que o aramaico, como não tem as palavras, não tem vogais, né? E as pessoas confundiram muito, assim como é uma discussão à parte, Virgem Maria também é discutível. Várias situações. Como, por exemplo, a nasce não, então ficar muito próximo. Mas, Isso, sim. O que fica a questão? Final. Às vezes você tem. Deus conversa com você não consegue perceber, né? Mas é como. Corta a corda. Deus conversa com a gente, todo mundo, através do seu amigo, através às vezes acontece, por exemplo, a sexta-feira, vai sair tudo e tal, usou o carro, já aconteceu tudo. E você foi. Não, Ah. tive que ir pra casa, tava muito chato e tal. E aí eu cheguei na rua e tive que ligar o pessoal pra conseguir empurrar pra garagem, né? E aí a hora que você olha assim, tipo, era 1 da manhã, e tinha 3 amigos meus lá dentro da garagem da minha casa, né? Você não tem como não enxergar Deus nisso, né? Falando que não importa o que aconteça, né? Ainda assim ele tava ali, né? Pois é. Então assim, A gente xinga nessa hora, né? Verdade. O mais provável, a nossa tendência seria enxergar só o que aconteceu de ruim, né? Uhum. Mas independente disso, foi o jeito que Deus escolheu pra falar, meu, eu tô aqui ainda. Por isso que tem que trocar, né? Não dificuldades, e sim experiências, né? Foi uma experiência que você passou. O suicídio fala que a gente da fé cega e da fé Raciocinada. A fé cega, Deus vai resolver e você não faz nada. Não faz, né? É raciocinada, por que está fazendo isso? E ele ainda criticou ainda ontem,
que tem ainda segmentos de religião que a pessoa não faz mesmo. Eu vou orar e acabou. Eles se enclausuram. Não, eu estou dando um exemplo, gente, não quero, né? Mas ele se enclausura e acredita. Por isso que às vezes a gente não pode julgar uma acreditar de alguém. Porque ela acredita, quando você acredita em algo, faz parte de você. Não tem como você separar. Como você acreditar nisso? Faz parte dele. É ele. Então, que vai salvar o mundo através daquela sala que eles estão orando ali, eles vão conseguir mudar tudo. E não tem ação. Tem ainda que você não tem, que eles acreditam que você não precisa ter ação. Que você só fica ali e tal. O jejum com uma ação em seguida, né? Não, mas eles ficam ali. Bom, agora vamos terminando que o horário já se estende. Eu passo. Você quer que eu passo isso? Fazer a vibração. Gente, vocês vão aprender. Quando vocês estiverem aqui, não passem tudo. Daqui a pouco eu tô íntima com o negócio aqui. Ó. Bom, agora a gente vai partir agora para a próxima parte do trabalho, que seria a parte das nossas vibrações e a oração final. Eu queria pedir para a nossa colega, você faz a oração para nós? O Márcio faz a prece final, então, na sequência, tá? E já vamos nos preparando para o passe no final, tá? A próxima que você está no mundo agora. Eu dou aula com o microfone, então é bem fácil. Vamos lá. Queridos irmãos, estamos aqui reunidos mais uma vez para poder doar aquilo que nós temos de melhor, que é o nosso amor para o nosso próximo, para todas aquelas pessoas que estejam passando por dificuldades. Que todos eles, neste momento, possam ter os corações acalmados. Se suas aflições estiverem relacionadas com as doenças físicas, que estas dores possam ser amenizadas. Que aqueles irmãos nossos que estão estagiando nas penitenciárias possam sair de lá melhores do que entraram. Que este sistema prisional possa ser modificado para que eles não se revoltem cada vez mais e saiam de lá piores. Vamos vibrar também por todos aqueles que perderam os seus lares, que hoje moram nas ruas, e por aqueles que nunca tiveram os lares e nasceram nas ruas, que eles possam entender que nesta presente encarnação, eles precisam passar por isso. Este acordo foi feito com eles, embora já tenham se esquecido, mas que eles possam neste momento receber o nosso amor e que esse amor possa confortá-los, possa aquecê-los do frio, protegê-los da chuva e acalmar a sua fome. Vamos vibrar por todos os nossos entes queridos, aqueles que estão encarnados e aqueles que já não estão mais encarnados. Que todos eles possam receber o nosso amor. Vibremos por nossos amigos, por todos aqueles que cruzam conosco na caminhada do dia a dia. Vibremos pelos trabalhadores da nossa casa, por todos que aqui adentram durante toda a semana. E vamos vibrar por nós mesmos, que nós possamos aprender sempre e praticar a lição do Mestre, que nós possamos ter paciência e calma para poder atingir aquilo que nós buscamos tanto, que é a nossa evolução. Que assim seja. Nós agradecemos, Senhor, por mais essa reunião, por estarmos aqui nessa manhã de domingo, reunidos em Teu nome. Graças a Deus.